Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para a gente continuar meditando na gloriosa, bendita Palavra de Deus. Que privilégio poder estar aqui, que bom que você também voltou para nós juntinhos meditarmos mais na Palavra de Deus. Vamos continuar falando de Saulo hoje, esse personagem bíblico fantástico, onde a gente aprende tanta coisa, como que Deus transforma uma vida de perseguidor a pregador. Atos capítulo 9, parte 5, episódio de número 816, 10ª temporada. A gente vai até a parte 6, meditando sobre a conversão de Saulo. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa boa para o coraçãozinho da gente. Então vem com o coração aberto, tranquilo, em paz, em temor, em reverência à palavra de Deus. Leia o capítulo 9 da Bíblia, depois vem aqui com a gente meditar, ouvir a nossa explanação, a nossa pregação expositiva, que está aí disponível para você de forma gratuita no YouTube, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Spotify e em tantos outros agregadores de podcasts como Deezer, iVoox, enfim, bom demais essa oportunidade, que eu sou grato a Deus por me dar ânimo e coragem para estar aqui com vocês há mais de 4 anos, transmitindo uma bagagem aí de mais de 30 anos que a gente estuda, que a gente ensina e aprende muito da palavra de Deus. Se debruçamos sobre muitos outros comentaristas e eruditos que dedicaram vidas inteiras a comentários bíblicos, e a gente traz aqui para você o que há de melhor disponível em comentário bíblico em áudio na internet. Enfim, chega de introdução. Atos capítulo 9, versículo 21, a gente tem Saulo em Damasco e em Jerusalém. O espanto dos discípulos de Jesus e também de outros que ouviram Saulo pregar em Damasco, ele pode ser considerado natural, em quaisquer circunstâncias e sob qualquer perspectiva. No entanto, uma menção clara e enfática a ele exige uma observação e um escrutínio um pouco mais cuidadosos de sua natureza e características peculiares. Observe comigo que Saulo, um ferrenho oponente até então de Cristo e de sua verdade, agora prega Cristo e nada além de Cristo. Ele prega o Cristo inteiro neste sentido, que, como nos é dito, ele exalta o fato central e, por assim dizer, crucial sobre Cristo, que ele é o Filho de Deus. Uma vez admitido com o coração, todo o resto se segue. Ele não cedeu em alguns aspectos secundários da questão e, por algumas razões políticas, juntou-se a um movimento notável, mas cedeu à fortaleza de sua própria incredulidade e reconheceu o caráter inexpugnável da fortaleza que ele vinha se esforçando para derrubar, minar e destruir completamente. Saulo, o notório oponente de Cristo, vem agora pregar nos lugares onde a sua mudança de postura também se tornaria mais notoriamente confessada e onde, por sua vez, seria alvo de forte oposição. Ele pregou Cristo nas sinagogas, é o que nos diz o texto, com mais irrestrito e aparentemente até inconsciente esquecimento de si mesmo. Saulo se mistura nessa obra lado a lado com homens, para cuja apreensão e para cujo transporte preso a Jerusalém, ele tinha em seu bolso autorizações oficiais. Ele começa a fazer isso imediatamente, sem considerar a demora como algo possível, sem esperar por nada.
Há algo de novo em seu coração. E isso chega com toda prontidão, naturalidade e força, repleto de frescor à sua vida. Os discípulos de Jesus ficam espantados. É impossível dizer que todos os que ficaram maravilhados eram discípulos ou não discípulos. Diz-se que todos os que ouviram ficaram maravilhados. Estes ouvintes deviam consistir tanto de discípulos quanto de não discípulos. Alguns não haviam parado completamente de frequentar a sinagoga e os outros, naturalmente, seriam encontrados em algum número ali. Na medida em que eram estritamente discípulos, seu espanto marca, sem dúvida, uma impressão de gratidão e adoração. Mas, por outro lado, não está totalmente isento da imputação de espanto, admiração, ao ver as glórias do poder do Espírito Santo na conversão e a força da verdade do chamado de Jesus. Talvez a conversão de Saulo não tenha sido apenas a conversão mais notável já ocorrida, mas a única que, em suma, se destacou de forma singular o suficiente para chamar a atenção de todos. Eram, em parte, judeus, não convencidos que, mortos na formalidade, ainda frequentavam as sinagogas em Damasco. A fé e o conhecimento persistentes e um tanto débeis dos discípulos encontram algo para contrabalanceá-los. Talvez em pequena medida, na crítica rapidamente despertada e no espírito de observação por parte de outros menos esclarecidos que eles. Veja, as influências indiretas de Cristo e de sua verdade são muitas e eficazes. Seus inimigos e a força, a violência, a crueldade de sua oposição. Ele frequentemente forma tributários do avanço de sua causa. Muitos que até então haviam espalhado oposição de bom grado e apenas oposição, agora se tornam os meios de espalhar a notícia de como o chefe da oposição havia abandonado a disputa e unido o coração e as mãos para ajudar. E eles espalham esse fato sinistro da maneira mais contagiosa. É pela maneira de se maravilhar, de questionar e questionar que se resume em uma ou duas frases os aspectos salientes e realmente reveladores de toda a questão. O espanto dos piedosos muitas vezes se encontra no fundo de suas próprias almas. Mas quando este último reforça amplamente o primeiro, ambas as vantagens são asseguradas. E a marcha da vitória avança ao ritmo de amigos e inimigos. Assim era agora. E em todo o povo a notoriedade era amplamente reconhecida como consequência da conversão de Saulo. Uma notoriedade que contribuiu para trazer o repouso das igrejas, mencionado no versículo 31. Atos 9:31 diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Uma audiência muito ampla foi conquistada irresistivelmente, não apenas pelas verdades do cristianismo, mas também por seus triunfos. Um triunfo é, em si, um sermão melhor do que 1000 sermões meramente proferidos. E agora este sermão triunfo, este sermão dos sermões é proclamado e repetido por milhares de lábios. Mesmo quando as primeiras impressões se dissiparam, um aumento substancial da fé e esperança permaneceu no caráter de todos os discípulos. Eles, sem dúvida, já haviam conhecido exemplos marcantes de mudança de opinião, sentimento e vida entre aqueles a quem Cristo havia sido pregado e por quem suas obras poderosas haviam sido realizadas.
Mas isso não era o que geralmente se entende por uma conversão notável. A grande característica aqui não era a transformação de uma vida profana, mas a transformação de um antagonista intransigente e em um campeão devoto e muito poderoso. Este seria um testemunho comparativamente novo e muito revigorante para os discípulos da natureza e da força do novo tesouro que eles tinham no Evangelho de Jesus Cristo. Todas as manifestações do Espírito de Deus despertam oposição do maligno. A fé ousada, ela repele o inimigo para a emboscada. Conspiração contra a verdade sempre significa confissão de fraqueza. A falsa igreja toma conselho para matar, mas Deus sabe como livrar os piedosos das tentações. Considere o efeito sobre o próprio Saulo, sobre sua fé, sobre seu futuro, sobre seu espírito, como preparação para o sofrimento e a humilhação por Cristo. Nós nunca saberemos o que essa fé significa realmente para nós, até que soframos por ela e sintamos o que ela representa no sofrimento. Considere o efeito desta pregação de Paulo sobre a igreja, sobre o mundo. O perseguidor perseguiu, a fé do novo convertido demonstrou ser forte o suficiente para suportar tal provação. O selo do Senhor foi colocado sobre o seu servo. Ele foi tratado como muitos dos profetas. Devemos lembrar que participamos dos sofrimentos de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja. Seja paciente. Paulo frequentemente se voltará para este início de perigos em seus últimos dias de vida. Ele não viveu por um período prolongado, mas se tivesse vivido, não há vida tão longa nem tão carregada de mudanças tão violentas que seja capaz de nos afastar dos efeitos das comparações tocantes e dos contrastes reveladores entre começo e fim. Muitas partes fragmentadas da vida nos oferecem tais efeitos, mas quão mais comoventes são as da própria vida. Longa era a lista de perigos e sofrimentos, variada e severa a disciplina deles, mas quando a repetição deles chega, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 16 ao 33, ela fala de uma perseverança inquebrável, uma coragem insaciável, um coração, fidelidade e amor mais fortes e determinados do que nunca. Essa repetição, ela se encerra de forma um tanto notável com a menção do primeiro perigo de Paulo, como aqui nos é relatado, como se sua memória, viajando deliberadamente para trás, alcançasse por último aquilo que a vida lhe trouxe primeiro. A oportunidade pode ser aproveitada para considerar pelo menos um lado do grande serviço do sofrimento. Deve ser um ministério cheio de expressão, cheio de significado, cheio de sentimentos profundos. E se não for também plenamente útil, deve ser, para toda a perda, o mais miserável. No contexto atual, nós observamos que ele testa uma causa que, ela e com raras exceções, pode-se dizer que a causa que suporta o teste do sofrimento e de muito sofrimento será uma causa igualmente boa, grande. Os corações humanos, por mais fortes que sejam, não são fortes o suficiente para suportar gratuitamente uma vasta quantidade de sofrimento. Quando Saulo abraçou a fé em Cristo, isso significou perigo, trabalho, privação e muito sofrimento direto. Mas estando persuadido disso, ele abraçou e foi fiel a ele durante os períodos e fases subsequentes de sua própria carreira terrena e até o último suspiro. Então, na velhice, castigado pelo tempo, na prisão, em correntes e grilhões, ele não sonha em se arrepender ou se retratar-se,
Mas ele diz, eu não me envergonho. Segundo Timóteo 1,12, eu não me envergonho e convido outros a seguirem meus passos. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio. E tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Se tivesse sido um caminho florido, uma carreira fácil, a perseverança de Paulo não teria sido argumento a favor. Mas por ser uma carreira sofrida, sua perseverança falou mais alto, não apenas em louvor, mas ainda mais na causa de seu mestre. Quantas causas despertarão entusiasmo, mas quão poucas a sustentarão. O sofrimento põe à prova muitas virtudes e graças individuais, as da fé, da esperança, da perseverança, do amor que o fogo não pode queimar nem a morte destruir, e infalivelmente as aprimora. O sofrimento certamente tende a fixar e dar evidências claras de um tipo de caráter sobrenatural. O sofrimento, ele confere nitidez à convicção, ao propósito, à realização. O prazer e a indulgência enfraquecem, isto é, tendem a enfraquecer e a endurecer o coração, uma vez que ultrapassam uma quantidade moderada. O sofrimento por Cristo, ele melhora as nossas potencialidades, visão, a própria alma. Maravilhoso é o seu efeito revigorante sobre o corpo, a mente, sobre o coração e a vida. Como pode aquele que respirava ameaça contra os discípulos agora proclamar com ousadia que Jesus é o Filho de Deus? Não seria esse o maior testemunho de que nenhuma fortaleza é forte demais para resistir ao toque da graça de Deus? A história de Paulo é fantástica, né? A gente aprende muito. Vem para cá, vamos orar juntinho. Escolhe um local calmo e tranquilo, fecha a porta do seu quarto agora. Silencia todos os barulhos internos e externos e vamos falar com Deus. Senhor, que a conversão de Saulo inspire em nós fé inabalável no poder transformador do Teu Espírito. Dá-nos coragem para proclamar a verdade com ousadia, mesmo diante da oposição, e fidelidade para permanecer firmes, mesmo quando sofremos por amor ao Teu nome. Que como Paulo possamos dizer, eu não me envergonho do Evangelho, pois conhecemos aquele em quem cremos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Segundo Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Guarda essa palavra e volta no próximo e último episódio do capítulo 9 do livro de Atos para a gente meditar juntinho. Um abraço. Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.